Sejam bem-vindos, pessoal, ao Hora da Obra Podcast, o podcast pioneiro na cidade de Rio Claro e região que fala assuntos sobre construção civil, arquitetura e interiores. Meu nome é César Ferreira. Sou Lucilene Nogueira. No episódio de hoje, mergulharemos no universo das esquadrias, um elemento essencial que conecta o interior ao exterior de qualquer edificação. Vamos descobrir como a escolha certa de esquadrias pode influenciar não apenas a estética, mas também a funcionalidade e a sustentabilidade de um projeto. Prepare-se para descobrir as últimas tendências, dicas de manutenção e muito mais. Pessoal, estamos aqui com o apoio dos nossos patrocinadores. Gostaríamos de agradecer a todos eles pelo apoio, pelo prestígio e por confiar nesse projeto, né? O pessoal da Oca Reveste, um abração pro Vinícius, Ítalo, o pessoal da equipe da Oca Reveste, que é líder em pisos e revestimentos, louças e metais, e é o conceito que você precisa para a sua obra, para a sua casa. A Oca Reveste, para quem quer conhecer, tomar um café com o Vinícius, falar que assistiu Hora da Obra, ganha desconto, tá bom? Cada vez que ele fala isso, ele me mata, mas tamo junto. Fica localizado na Rua 14, número 2091, no Jardim São Paulo, próximo a Pazeto Sapataria. Temos aqui a ConstruF com a gente, um abraço para as meninas que atendem lá na ConstruF, Gabriel, um grande abraço para o Gabriel também, a maior e melhor opção e é especialista em tudo que você precisa para insumos, produtos e materiais de construção, que fica localizado na Rua 8, número 153, no Cidade Jardim. Pessoal da Móveis Hans, um abraço para a família Hans, todos os funcionários, Aldo, Marcelo, Jaque, todas as unidades ali de Porto Ferreira, São Carlos, Araraquara e a unidade aqui em Rio Claro, para quem quer conhecer a Móveis Hans, que ela tem também planejados, móveis soltos e artigos para decoração, desde quadro, vasos, tapetes, tudo que você precisa ali para a decoração da sua casa. Com a unidade, como eu disse, aqui em Rio Claro, localizado na Rua 14, número 288, bairro do Estádio, para quem quer se localizar bem em frente à academia Smart Fit. A Cavalito Engenharia, abração para a Bruna, nossa grande parceira engenheira civil, com serviços de gerenciamento de obras, consultoria, laudos técnicos e o gerenciamento também com excelência e segurança para os seus clientes, tá? Contato da Bruna, @Cavalito Engenharia ou pelo site www.cavaletoengenharia.com.br. E a 2107 Arquitetura e Design, eu e a minha esposa, eu César Design Interiores, minha esposa Lucilene Nogueira Arquiteta, eu urbanista, aonde nós tornamos o seu sonho realidade. Talvez se você está pensando aí num projeto, quer entender como funciona, procura a gente ali no @21.07, que ali a gente vai dar todos os feedbacks para você entender melhor sobre o seu projeto. Pessoal, desde projeto 360, renderização, gerenciamento de obras, EVF, tudo isso você precisa lá. Estamos lá para atender vocês, tá? Pessoal, siga-nos também nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify e o YouTube, @Hora da Obra Podcast. Você que está aí, se inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações. Curta e compartilha com os amigos. Acesse também o QR Code para mais informações do Hora da Obra. Sem mais delongas, bora começar mais um episódio. Estamos aqui no nosso 8º episódio. Pessoal, pra quem achou que não ia chegar longe, tá no 8º já, ó, rapidão, né? Passa rápido, né? Muito. Pessoal, então, como eu disse pra vocês, hoje nós vamos falar sobre esquadrias. Não é apenas comprar uma janelinha ou uma portinha pra sua casa. Exatamente. O assunto é fundo, é bem profundo, né? Então, hoje tem várias opções, tem muitas coisas para você entender um pouco sobre esquadrias, pessoal. Então, hoje nós trouxemos um especialista para falar sobre isso. Estamos aqui com o Vitor Uliana. Vitor Uliana? Isso, exatamente. Vitor Uliana. Vitor Uliana é um profissional exemplar com uma trajetória impressionante, com 26 anos. Eu costumo dizer que ele é um feto em formação, pessoal. Que isso. Novinho de tudo, né? Já acumulou 9 anos de experiência na mesma empresa, tendo iniciado sua carreira como assistente de vendas, alcançado a posição de gerente em apenas 5 anos. Sua formação acadêmica é sólida, com a graduação em administração pela Unimap Piracicaba e uma pós-graduação em vendas pela Kaplan Business School. Até difícil falar, hein? Em Brisbane, Austrália. Ó, já foi lá brincar com o canguru, bichinho, ó. Ele é um exemplo, né, de dedicação e crescimento profissional. Muito obrigado.
Então, Seja muito bem-vindo. Gente, que honra, hein? Muito bom, sempre muito bom estar com vocês. Oh, mais que ainda isso. quando a gente Igualmente. pode falar de coisas que a gente gosta tanto. Né? É isso aí, cara. No Bom, dia a dia. Obrigado, com certeza. e aqui o papo vai longe, né? Vai, com certeza. Não é só comprar uma portinha e uma janelinha, né? Não é só comprar uma portinha, uma janelinha. Tem muita coisa que precisa ser estudado antes de escolher a esquadria ideal pra obra, né? Pra casa, residência ou Legal. comércio. Vitinho, ó, Exatamente. antes de a gente... Posso te chamar de Vitinho, né? Com pô? certeza, você tá em casa. Você tá em casa É também. isso. Cara, antes de mais nada, eu gostaria que você tomasse um tempo aí pra falar sobre a empresa um pouco. Conta como chegou aí, 30 anos. 32 anos de 32 Ulibox. anos. Começou ontem. Começou ontem. Uau. Mais velha a empresa do que eu mesmo, né? Legal, conta um pouquinho aí da história do Ulibox Bacana. pra gente iniciar o assunto aí. Bom, os fundadores da Ulibox são meus pais, Paulo e Andréia. Um grande beijo a eles. A tudo devemos a eles, né? Isso aí. Hoje, eles conseguem viver a sua aposentadoria tranquilamente. Estão presentes como consultores, né? Sempre que a gente tem algum tipo de dúvida, tem alguma coisa que a gente precisa perguntar e precisa da experiência, porque 30 anos de experiência não se passa do dia pra noite. Sim. A gente recorre a eles, mas quem tá à frente da empresa hoje somos eu e o meu irmão, Lucas. Legal. Ele fica mais responsável na parte de compras, na parte de mais administrativa, projetos, e eu fico um pouco mais responsável pela parte comercial, a qual eu gosto muito. Não é à toa que até que eu fiz uma pós-graduação nisso. Legal. Sempre gostei muito. E de fato, a Ulibox começou lá atrás, 30 anos, apenas vendendo box. Na época era box de acrílico, o qual dominava o mercado, né? Sim. E por conta de o mercado oferecer essa oportunidade, meu pai enxergou e começou a montar os boxes. Começou ele e apenas ele. Vendia, montava, instalava. Fazia aqui em Rio Claro e aos finais de semana em Tambaú. Onde hoje a gente tem a nossa segunda loja da Ulibox, Ulibox Tambaú. Legal. Uma menção honrosa a eles, claro. Sensacional. Legal, sensacional. É. Um abraço pro pessoal do Evolução. Tambaú lá no É Ulibox. isso, com certeza abraço. estarão assistindo. Isso aí. Aí de não assistir, né? Aí se não assistiu. Por conta de uma necessidade do mercado, que começou a chegar os blindex, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas blindex nada mais é que uma marca de vidro temperado, né? Assim como o Omo, assim como o Cotonete e diversos outros. Gillette, né? Foi instalar o Blindex em casa. Exatamente. Isso aí. Blindex é uma marca, Sim. né? Pra quem não sabe, fica a ideia. Ó, fora Legal. da obra é cultura, tá vendo? Meu pai começou por conta de demanda de clientes mesmo. Box de blindex, box blindex, vidro temperado. E ele começou a representar algumas têmperas, né? Que Sim. faziam o vidro temperado na época. E aí o leque abriu. Além só de box e fechamento de pia, que fazia muito aquela época de acrílico Sim. também, começou a trabalhar com portas, janelas, pergolados e diversas outras coisas aí que a gente sabe muito bem que dá pra fazer com vidro temperado. Sim. E de novo, agora um pouco mais recente, por conta de uma necessidade de mercado, a gente começou a trabalhar também com esquadrias de alumínio, né? Na verdade, a gente até ralentou um pouco a trabalhar, porque por conta da história de sucesso da empresa, modéstia à parte, Sim. era muito complicado a gente começar com um produto novo, sabendo que a gente não estava excelentemente treinado e especializado no assunto. Sim. Então a gente começou devagar, montou a serralheria em Tambaú, começou a atender a loja de lá, pegamos toda essa experiência de lá e aí sim conseguimos trazer para Rio Claro um produto de excelência, o qual os nossos clientes buscam. Legal. Então muita coisa ainda é nova pra gente aqui em Rio Claro, mas a gente garante sempre a entrega de Bacana. excelência. A fábrica, então, parte de esquadria toda em Tambaú. Hoje toda em Tambaú, mas por conta de uma grande demanda, graças a Deus, Que bom. e graças aos nossos grandes parceiros, Isso aí. a gente também está começando a produzir aqui em Rio Claro, já estamos com a serralheria daqui em formação, Legal. já praticamente rodando. Então até pelo menos aí o terceiro bimestre, a gente vai estar com a produção aqui em Rio Claro também. Ó, Que spoiler, legal. né, galera? É isso aí. Spoiler. Parabéns, seja sucesso. Muito obrigado. Aí, bom, você nessa primeira fala, você falou sobre grande demanda de mercado. Então a gente vê que o mercado tá evoluindo, tá pedindo coisas novas, tá pedindo inovação e a gente tem que acompanhar isso, né? Com certeza. Quem não acompanha fica pra trás. Fica pra trás. Vamos dizer assim, né? Fica limitado àquilo que é. E a gente sabe que a construção civil, ela vem nessa evolução constante. Cada dia que se passa é um
modo de construção diferente, é uma forma de fazer, é um design novo. Lógico que a gente tem visto agora que nada é novo, né? Tem umas coisas que a gente já viu, só que vem repaginada e fala, ó, lançou novo. Moda retrô. Exatamente. Isso, né? Houve um período da época da construção civil que as esquadrias de ferro era muito alta, tanto a de madeira quanto a de ferro, né? Hoje vocês trabalham com blindex, que entra com a parte de vidro, que são os fechamentos sacada, vidros e tudo mais, e alumínio. Isso, exatamente. Parte de ferro, madeira, Não. nada disso. Não. Porque quem não sabe, esquadria se envolve vidro, madeira, ferro, PVC também, sim. né? E dentro da construção civil, quando falamos em esquadrias, o que se enquadra dentro disso? Esquadrias, basicamente, a gente pensa em caixilhos, né? Certo. Todo vidro que seja temperado ou não, né? Seja blindex ou não, que tenha o caixilho em volta, se enquadra em esquadria. Aí sim a gente vai diferenciar de esquadria de alumínio para ferro, madeira ou PVC. Mas Certo. tudo é esquadria, né? A gente hoje trabalha com esquadrias de alumínio. Certo. Que é o que está em grande alta do mercado por diversos motivos e a gente pode citá-los, né? Sim. É a questão de sustentabilidade. Por exemplo, ferro para você reaproveitar em um segundo momento é um pouco mais complicado. A madeira nem se fala, a manutenção que ela dá de pintura, de lixar, problema com água, cupim, então problemas naturais, né? O alumínio a gente já consegue contornar essas situações, além da grande leveza. Sim. Então, tanto para instalação quanto para manutenções e manuseio no dia a dia, é muito facilitado. E segurança? Segurança, hoje em dia, a gente tem diversos acessórios que nos permitem falar que é um produto seguro, né? A gente vê fachadas de lojas, de prédios, todos em esquadria de alumínio, e geralmente se tem algum furo na segurança, não é por esses produtos, são por outros meios que acabam tendo algum tipo de problema. Então o mito de que algo frágil é um mito, basicamente. De fato é um mito. Sim. Para você tirar uma porta dessa do lugar com ela devidamente travada, podemos falar praticamente impossível, Sim. né? E a questão do vidro, para quebrar, hoje em dia tem muitas opções, né? A gente pode ver, por exemplo, vidro de guarita, né? Então, para quebrar, realmente... Por isso que a gente fala, não é só comprar uma janelinha ou comprar uma portinha. É estudo de caso a caso para entender qual a real necessidade. É uma joalheria que vai precisar. Tem o vidro temperado, laminado, que além de ser difícil de quebrar, se quebrar ele não vai sair do lugar. Sim. Então tem diversas opções aí que a gente pode trabalhar pensando em questão de segurança. É um estudo de causa aí no Exatamente. caso. Legal. Em questão de classificações hoje que a gente tem. Por exemplo, tem blindex, tem alumínio, PVC hoje. Quais são os mais usados hoje e disponíveis hoje? PVC, alumínio, ferro e o de vidro também e madeira. Isso. Esses tem algum outro tipo ou basicamente isso, se tem, ainda não chegou no mercado brasileiro, vamos colocar assim? Eu acredito que tipologias de esquadria, esses são os 5 tipos principais. Se tiver algo muito remoto que ainda não está presente de uma forma expressiva no mercado. Porém, dentro de cada uma dessas linhas, a gente tem algumas especificações, sim. Tá? Por exemplo, vamos falar no ramo de esquadrias de alumínio, que eu acredito que seja o foco. Sim. E aonde eu me garanto um pouco mais, não vou falar de ferro e madeira. Sim. A gente tem 2 linhas principais que a gente fala linha Suprema e linha Gold. Isso é o que dá diferença no orçamento. Dá diferença em orçamento, dá diferença na funcionalidade. Tá. Qual que é a diferença de uma para outra em relação a essas características que você falou aí, a Suprema e a Gold? Essas são as 2 tipologias que a gente chama de correr, né? Para abrir, tem outras 2 principais que seriam a linha 30 e a linha 42. Mas vamos falar primeiro da linha Suprema e da linha Gold, que são as principais e que mais a gente ouve. Sim. Linha Suprema, ela tem 25 milímetros de espessura, linha Gold 30 milímetros. Certo. Parece pouco, mas a linha Suprema foi feita para alturas até 2,20. Tá. E a linha Gold foi feita para a gente trabalhar com alturas maiores. Sim. Em teoria, até 2,80. E tem outros produtos no mercado chegando hoje. A gente pode citar a linha Perfetta da Decamp, que a gente consegue trabalhar com portas de 6, 7, 8 metros, por que não? Sim, que aí são as portas de pé direito duplo. Exatamente. Então, assim, as principais Supreme Gold, mas a gente vê que tá chegando muita coisa nova, e isso é importante a gente citar. Sim. Né? Assim como o mercado tá em constante mudança, antigamente, vocês podem falar até melhor do que eu, mas a gente não via muito porta acima de 2,10, 2,20. Não, né? era Vocês padrão. que são
arquitetos e designers de interiores, geralmente 2,10, 2,20. Hoje, Não. você vê uma porta de 2,10, parece uma porta de... É porta de banheiro. É porta de banheiro. Porta de banheiro. Hoje o Exatamente. pessoal tem ousado aí no negócio. Criatividade tá voando. Exatamente. E como essas linhas, a princípio, não foram feitas para atender esses grandes vãos, eles precisaram, de fato, correr atrás e criar coisa nova. E graças a Deus que criaram, porque são coisas espetaculares. Hoje a gente vê essas obras, são incríveis, né? Saindo do padrão e já entra na linha de personalizados. Exatamente. Isso também remete a um pouco mais de custo, né? Com certeza. Com certeza, até porque tem muito menos fornecedores fabricando essas portas diferenciadas ainda, né? Hoje temos um padrão dentro do mercado considerado padrão. Então, eu tenho lá uma porta, por exemplo, tem a porta normal e tem as pivotantes que tá em moda hoje também, Exatamente. né? Padrões de medida hoje, de altura, porta padrão hoje. Tem mais ou menos o quê? 2,20, 2,30? 2,20, 2,30 a gente pode considerar um padrão. A gente sempre fala, não existe mais um padrão, porque às vezes no projeto tá 2,20, 2,30, mas chega lá o cliente fala, bom, vocês sabem bem, né? Culpa nossa. Não, na verdade, às vezes até o cliente vai lá e fala, tem uma porta de 2,30, pô, eu queria 2,5, eu queria 3 metros. Sim. Né? Então não existe de fato um padrão, cada obra é uma. Sim. E esse é o lado bom de você contratar uma empresa serralheria do que comprar uma porta pronta, né? Sim. Que você consegue atender os diferentes tipos de vãos dentro da mesma obra, dentro de cada necessidade. Entendi. Isso entra dentro de tendências hoje? Sim. Essas portas, É. essas esquadrias que são maiores do que, né? As grandes tendências que a gente tem hoje no mercado, além de grandes vãos, tanto larguras quanto alturas, é o minimalismo, né? Que a gente pode chamar. Sim. E aí é onde entra uma grande problemática que está, sim, sendo resolvida pelos projetistas do ramo, né? Sim. Como que a gente fabrica uma porta que vai ter cada folha 1,80 por 3,5, né? Cada folha. Sim. Com um perfil que, em teoria, é 10 centímetros, mas o cliente quer Slim. com 3. Sim. Então, assim, precisa ser extremamente bem fabricado, um perfil extremamente robusto para aguentar uma folha desse tamanho e com um sistema minimalista, né? Questão de material, você falou de alumínio. O alumínio em si, para a fabricação de esquadrias, de empresa para empresa, existe uma diferença em qualidade? Sim. Essas diferenças é visível? Esteticamente, talvez não. Por que eu tô te perguntando isso? Porque às vezes a gente vê um orçamento, se faz um orçamento de uma porta, vamos lá, uma porta pivotante de 1,30 por 2,80, lá, uma porta fachada que a gente vê. Aí chega lá um orçamento X, chega lá um orçamento meio X. Isso. Como que você vai explicar para o cliente que isso é diferença de material? Porque eu acredito que é só assim que a pessoa ela consegue reduzir o orçamento. Sim. Porque se o material é o mesmo, o tamanho é o mesmo, fabricação é o mesmo, é só na qualidade do material. Na qualidade do material. Porque assim, o intuito do podcast, que a gente gosta de enfatizar aqui para os nossos seguidores, é abrir a mente do cliente para ele entender o porquê e o que ele pode exigir de uma empresa que ele está contratando. Por isso que a gente traz aqui empresas que são confiáveis, empresas que sabem do que estão falando. Obrigado. Não puxando sardinha, mas é basicamente isso. A gente tem uma parceria bacana, eu acho isso super legal. Pessoas com propriedade, né? Isso. Na fala. Eu não vou, não é desmerecendo o pessoal, quem é pequeno no mercado, não é isso. A gente tem que valorizar os pequenos, isso é normal isso acontecer. Assim como a gente já chegou a fazer outro orçamento, quantas pessoas já acabam fechando, isso é normal, isso é natural. Sim. A gente não Mas amarra o cliente. Mas é interessante que o cliente saiba o que ele está procurando e o que ele está comprando. É a loja XYZ. Por que a diferença de orçamento tão, às vezes, muito discrepante mesmo, mas é o mesmo produto. Sim. Teoricamente, né? É o mesmo orçamento solicitado. Mas por que tanta diferença? Visivelmente, como você falou, às vezes parece a mesma coisa. Mas o recheio não é, né? O recheio não é. Como que a gente pode identificar isso, por exemplo? Vamos lá. Importante primeiro citar isso. De fato, existem muitas empresas boas. Sim. E não só as grandes. Tem muitas pequenas empresas boas. Porém, a gente sabe que ninguém faz milagre. Sim. Né? Então, assim, se tem um orçamento muito discrepante, a gente precisa, sim, começar a procurar o que tem de diferença nela. Primeiro, a gente entender a linha que está sendo utilizada. No caso de correr, se é linha Supremo ou se é linha Gold. Se é de abrir pivotante, se é uma linha 30 ou se é uma linha 42. Perfeito. Esse é o primeiro passo para a gente entender a diferença de valor de produto. Sim. Segundo,
O vidro, está sendo utilizado a mesma tipologia de vidro, a mesma espessura? Tipologia de vidro que eu falo hoje a gente tem 3 tipos, né? Depois a gente pode até voltar nesse assunto. Sim. Vidro comum, vidro temperado e vidro laminado. Tem mais alguns, mas vamos falar só desses 3 para não ficar Os mais comuns, muita coisa, que são mais os que usuários. mais usuários. Ah, não, tá sendo utilizado a mesma linha 42, o mesmo vidro de 10mm temperado. Tá bom. Aí a gente tem outras 2 questões que a gente pode pegar. Parte de pintura. Sim. Hoje a gente tem os produtos, eu falo pela Olibox, mas eu tenho certeza que tem diversas outras empresas que trabalham dessa forma também, tá? Então, Sim. eu puxo sardinha, mas Tá certo. entendam que tem Aham. outras empresas muito boas também no ramo. Uhum. Tem pinturas eletrostáticas, tem pintura easy color, que o pessoal faz aquela... como se fosse esse acabamento de madeira mesmo, com os veios da madeira e é no alumínio. Você vê, parece realmente madeira. Parece madeira. Né? E tem pinturas que o pessoal faz de diversas outras formas, as quais, num primeiro momento, tá legal. Mas daqui 2, 3 anos, vai aguentar sol, chuva, vai aguentar limpeza, produtos de limpeza abrasivos. Então isso é muito importante você verificar com o seu fornecedor, com quem você está fazendo a cotação. E a outra e principal questão que pode dar diferença é a parede do alumínio. Quando a gente fala parede do alumínio, a espessura a Gold vai ser sempre 30mm, mas vamos pensar que ele é um tubo quadrado, retangular. Ele né? é oco, né? Ele é oco. Sim. Então, tem paredes de 1mm, tem paredes de meio milímetro, né? De meio centímetro, aliás. Uhum. E tem paredes de 2 e assim por diante. Então, assim, isso sim é uma grande questão para ser vista. Características que podem ser mudadas. Exatamente, obrigado. Uma grande característica que pode alterar o orçamento para mais ou para menos. O alumínio é por peso. Sim. A gente compra por peso, vende por peso. Então, se o alumínio tem uma parede um pouco mais fina, vai ser mais barato. Sim. Basicamente, é isso, é matemática. Tá. Mas, ao mesmo tempo, chuva, vento, bater um pouco mais forte. Ah, tenho criança que brinca de bicicleta em casa, tenho criança que brinca de bola em casa, tem um animal de estimação. Sim. Vai amassar, vai riscar, então tem todas essas questões que é importante ver. E isso é possível você ver antes, na compra, por exemplo? Ou é uma coisa que... É um pouco complicado. É importante sempre lidar com... né, vou fazer cotações? Sim, faça cotações. Sim. Mas faça com empresas idôneas, com empresas que você tenha referência, porque, de fato, no mercado a gente vê... Assim como tem gente boa, também tem gente... Sim. Ou seja, quer saber bem? Assiste a Hora da Obra podcast, que você vai entender como que você faz o orçamento. É isso. Né? Legal. Ô, Vitinho, você estava falando sobre diferenças, classificações e tudo mais. Materiais mais populares, você falou PVC. O PVC hoje ele é muito usado em questão de esquadria também? O PVC ele veio de uma crescente grande aí de uns 10 anos pra cá. Aham. Mas eu vejo que estagnou. Eu não sou, talvez, a pessoa Melhor mais que- indicada para falar sobre o mercado em si, porque eu tô muito inserido na esquadria de alumínio, né? Uhum. A qual a gente vê que domina o mercado. O PVC, quando foi lançado, chegou até a gente, Sim. muitas coisas nesse sentido. Mas no começo ele amarelava. Hoje eu sei que já tem tecnologias que falam que não amarela, Sim. e ele tem algumas propriedades diferentes da de alumínio, questões acústicas. Então ele é utilizado para projetos específicos, que ele tem um valor agregado um pouco mais... Legal. Às vezes, o que seria mais indicado se o cliente procura um melhor custo-benefício? Eu acredito que hoje o alumínio. O alumínio. Porque o alumínio, se comparado à madeira e ao ferro, tá num preço muito, muito, muito próximo. Uhum. Eu acredito que tem produtos até que esteja melhor o preço do alumínio do que madeira e ferro. Uhum. E em questão dos benefícios que ele proporciona, tá muito próximo ao que o PVC poderia proporcionar também. E o blindex de esquadrias, em parte de alumínio, hoje, porque às vezes o pessoal fala assim, eu quero fazer esquadria, aí vem, aquela esquadria bonita, fechada, não sei o que e tudo mais, aí na hora de fazer o orçamento, cai sempre no blindex, muitas vezes. Ainda o vidro tem sido mais compensativo em questão de custo-benefício? Para redução de custo, na verdade, né? Para redução de custo, o vidro temperado ainda ganha ainda. Ainda ganha, mas Tá. essa diferença vem se aproximando. Ah, é? É. Tá. Se a gente pegar um orçamento de 2 ou 3 anos atrás, a discrepância entre a esquadria de alumínio e o vidro temperado era muito maior do que é a de hoje. Sim. Mas o que eu entendo, tá? E eu acredito que vocês também tenham talvez até mais propriedade que eu pra dizer. Mas são propostas muito diferentes pra mesma obra. Os dois vão fechar o seu vão, você vai conseguir ter a porta do seu corredor? Sim.
Mas eu acredito que a esquadria de alumínio vai te trazer alguns benefícios que o vidro temperado não. Vedação, questão termoacústica, a própria sustentabilidade de eu conseguir reutilizar em outros lugares. O vidro temperado foi feito para aquele vão. Sim. A esquadria de alumínio também, mas o alumínio a gente consegue cortar. O né? vidro temperado Vidro feito temperado já. fez, acabou. Então, por exemplo, tem uma porta-balcão, quero transformar numa janela, não dá. Troca o vidro inteiro. Porque é temperado no caso. Exatamente. Tá. Tá? A esquadria não é fácil de fazer isso, mas ela permite. Tá. Leveza, facilidade de instalação, facilidade de manutenção, é bem maior do que a do blindex. Sim. Dependendo aonde a obra está acontecendo, está inserida em alguma região específica, isso envolve alguma coisa? Envolve, Lu, quando a gente fala por questões de vento, chuva e principalmente som, né? Tá. Então a gente vê aí em locais que tem uma chuva muito intensa, que tem uma alta intensidade de água em cima daquele produto em específico. Então, qual linha de esquadria a gente vai utilizar? Ou, puxa vida, se eu colocar o blindex não vai ser a solução. Porque o blindex ele tem o transpasse entre as folhas e é aberto esse transpasse. Por mais que existe um perfil que faz a vedação, não é 100%, né? Uhum. A esquadria acaba tendo resultados um pouco melhores nesse sentido. E som principalmente, né? Som, isso é uma coisa que o pessoal tem... Às vezes a gente percebe que o pessoal tem buscado muito, eu quero vedar o som, quero vedar o vento, o frio. Em questão de temperatura. O vidro a gente sabe que ele absorve bastante e isso influencia muito na temperatura da casa. Muito. Da residência, no caso, ou comércio em si. Muito mesmo. Tá. E aí, na esquadria, permite a gente trabalhar com vidro laminado. Por exemplo, assim, hoje mesmo teve um cliente que foi na loja, ele tem o ar-condicionado na parte da lavanderia. Sim. E ele queria fechar com uma porta para a temperatura do ar-condicionado, do motor do ar-condicionado não entrar na cozinha, não invadir a cozinha. Perfeito. Ele colocou uma porta de esquadria com vidro laminado. Porque a laminação do vidro, né? O vidro laminado nada mais é que uma parte de vidro, uma película de PVB, que a gente chama, e uma outra parte de vidro, um sanduíche. Sim. E essa película ela tem propriedades termoacústicas. Então, tanto som quanto térmico, ela segura e barra muito bem. A gente já chegou a ter resultados, assim, de 20 decibéis a menos de um ambiente para o outro, só com vidro laminado comum. Sim. Interessante. Bacana. E questão de solaridade, por exemplo. Às vezes a gente tem um ambiente que vai ficar a incidência de sol da tarde, por exemplo. Ali o mais indicado é a esquadria. A gente pode trabalhar com esquadria, porém a gente tem algumas saídas também no vidro temperado que resolveriam a situação, que é o vidro refletivo, né? Sim. Agora sim, eu quero transparência total e quero amenizar um pouco a intensidade de luz solar, a gente trabalha com vidro laminado dentro de um caixilho na esquadria. Esse outro vidro que você comentou, reflexivo, ele tem qual que é a diferença dele? O vidro refletivo, Lu, ele tem propriedades de fato que refletem os raios solares. Então, raios UVA, UVB, tem intensidades de até 70% menos no ambiente. Então, eu tenho uma fachada e eu não posso que queime a roupa que eu vou deixar ali. Um vidro refletivo resolveria. Eu tenho um pergolado, o qual meu carro vai ficar embaixo o dia todo, noite toda. Vidro refletivo, senão vai queimar a pintura do carro. Sim. Então, assim, ele tem... Algumas propriedades. Ou mesmo fachadas, né? Fachadas, A gente aqui de Rio Claro, se a gente pegar pra ver a fachada do enxuto, que eu acredito que todo mundo conheça, que é aquele espelhão que descendo a 14 a gente consegue ver, Sim. é um vidro refletivo. Né? De noite, legal. se a gente passar lá, a gente vê que ele tá refletindo pra dentro. Sim. A iluminação de dentro dá pra ver. Isso, é sempre o lado mais claro reflete, o lado mais escuro a gente enxerga. Tá. Lá na loja tem. Lá na uma loja parte. tem. Lá é vidro refletivo. Vidro refletivo. Só que você não consegue enxergar muito dentro da loja. Lá é um... De dia, não. De dia não. De noite, enxerga. Legal. De bacana. noite, a gente acende as luzes lá e você consegue enxergar toda a fachada da loja ali na avenida, né? Legal. A gente tá falando aqui sobre dicas, tá? Certo. E eu percebo que vocês na loja lá recebem clientes praticamente o tempo todo. Sim. Tá? Tanto que a porta, agora é a porta automática, É a né? porta Não precisa automática. Legal. Convida você. a entrar. Convida você a entrar, isso aí. Quais são os erros mais comuns que vocês enfrentam lá na hora que a pessoa vai comprar e escolher a esquadria? Porque eu percebo assim, ó, vocês atendem a gente, nós que especificamos, certo? Mas atende muito cliente final. Muito Cliente que final. vai lá, eu quero um box
eu quero uma portinha e uma janelinha. Né? E aí você tem que ter um atendimento todo especializado, os atendentes, os vendedores lá, os consultores, são todos treinados para isso. Sim. Mas qual é o maior erro e os erros mais comuns que as pessoas têm ainda na questão da escolha das esquadrias para residência ou comércio? Que você pode citar e dar uma dica pro pessoal Tomar esse cuidado. tomar esse cuidado. Ó, eu não falo só dos clientes finais, mas eu acredito que é uma dificuldade no geral. Até porque na faculdade de arquitetura ou na faculdade de design, eu acredito que vocês não tenham uma matéria específica de esquadria. Não tem Não. um curso de esquadria. Não tem. E não é nem obrigação sua, a obrigação Sim. é nossa de saber, né? Mas nada impede que a gente passe essa informação, na verdade Sim. é bom. Quanto mais informação, melhor para todo mundo. Sim. Eu acredito que a maior dificuldade que o pessoal tem e a maior problemática do setor é a diferença dessas linhas que eu falo, Suprema e Gold. Tá. Hoje, essa porta mesmo, Sim. da lavanderia, tem 2,60 de altura e estava especificado Suprema. Uma porta na linha Suprema dá pra fazer com 2,60 de altura? Dá, Já tá mas no não é limite indicado. Na Mas verdade, já tá no limite. o limite dela é 2,20, 2,30. Entendi. Então, assim, você tem que trabalhar com reforços, você tem que fazer outras questões que vai encarecer ao ponto de você trabalhar com uma linha Gold, a qual deveria ser especificada. Entende? Então, são coisas que, assim, dificuldades as quais a empresa, né, o fornecedor que vocês estão fazendo cotação, seja a Ulibox ou seja qualquer outro, tem que passar essa informação no momento de cotação para ficar igual, né? E outra, principalmente, além de orçamento, ser justo para o cliente, né? Então, eu tenho uma obra, vou gastar 100 mil reais em esquadria. Que seja 100 mil reais muito bem gastos e as esquadrias supram a sua necessidade, não te dê uma dor de cabeça. Né? Legal. Vitinho, a gente tem falado, eu acho que você tem acompanhado os episódios, a gente tem falado muito sobre planejamento de obra, tá? Isso a gente falou desde o princípio lá com as meninas da Alfa, quando a gente falou da compra do terreno, da compra da casa e tudo mais. Depois a gente falou com a Bruna. E o episódio a gente às vezes sempre vem focando muito nessa questão de planejamento, cuidado, calma, tranquilidade para fazer. Porque, sendo repetitivo, toda semana eu falo isso, todo mundo acha que toda obra é paz e amor. E tem gente que acha que é só guerra, faixa de Gaza e não sei o que. Não, só que é meio termo. Tem Sim. hora que a obra vai, tem uma hora que a obra... e tem hora que a obra vai... tem hora que a obra vai de boa. Então é muito isso. Na questão de planejamento com esquadrias, às vezes a pessoa acha que é tipo assim, vou construir minha casa, vou cobrir, vou abrir o vão da janela e vou chamar o cara, daqui 15 dias vai vir a minha janela. Gostaria muito que fosse assim. Ou Né? começa a já, né? Ah, vou construir minha casa. Uhum. Nem fez o projeto direito, ou às vezes nem é projeto, só fala que o pedreiro já vai construindo, né? Sim. Não tem nada planejado. Já comprei porta e janela, já tá tudo pronto. Não comecei nem a levantar a casa ainda. Imagina. Sim. Como que funciona? Qual é a sua dica que você dá na questão de planejamento de obra? Então, um exemplo. Quero fazer o meu projeto, estou construindo minha casa, vou começar. Quando eu devo escolher a minha esquadria? Se eu não tenho isso, lógico, tá? Então, como eu disse para você, nosso podcast é para cliente final. Às Sim. vezes ele não tem condição ou não quer contratar um arquiteto, ou às vezes contratou para ter um projeto e ele quer tomar conta da obra. Como eu Certo. sempre falo para meus clientes, boa sorte. É bem isso. Mas é normal. E tem cliente que ele tá acostumado e vai, tá? Então, qual é a dica que você dá aí na questão de planejamento? Quando? Tipo assim, vou comprar a esquadria. Seria Quando? o momento ideal. Qual é a etapa ideal? A dica que eu dou é contrate um arquiteto e tenha acompanhamento. Ah, De brincadeira. preferência 2107. Com certeza. Essa é a dica chave. Ah, legal. Tô brincando, tira brincadeiras à Não, parte. sim. Mas é verdade, a Sim. gente vê a diferença, né, de um projeto, aliás, de uma obra que tenha projeto e acompanhamento do que uma obra que não tenha projeto. Sim. Isso é nítido. Uhum. Mas vamos lá. A esquadria, basicamente, quando a gente começa a abrir os vãos, começou a requadrar as paredes, né, do vão, Sim, a gente precisa do contramarco. certo. O contramarco, sim, é rápido. O que é o contramarco? O contramarco é basicamente um gabarito Sim, de como o vão deve ficar. Nível, prumo e as medidas. perfeito. Né? Então, no projeto lá, ou o cliente final quer uma porta com 2,5 de largura, o contramarco vai vir com 2,5 de largura para o pedreiro deixar naquele formato. Né? No nível, no prumo, tudo certinho. Só cortando. Pessoal, pra quem não sabe o que é contramarco, já passou na frente de uma obra que tá ali rebocada e requadrada? Sabe aquela cantoneirinha de alumínio em volta que tem como que é o nome daquele coisinho de plástico preto?
Aí você me pegou. Pegou. Simples, passa na frente de uma obra. Exatamente a cantoneirinha. Você vai ver aquela cantoneirinha de alumínio lá e aquelas cantoneiras pretas com um ferrinho no meio. Eu sempre esqueço o nome daqueles negócios. Chama contramarco, é aquilo, tá? Continuando, por favor. Exatamente. Então, na hora que tá começando a rebocar a parede, precisa desse contramarco para o pedreiro chumbar no vão, né, nos vãos. Chumbou, pôs a pedra, é hora de confirmar a medida para começar a produzir a esquadria. Então tem uma segunda medição depois do Tem uma contramarco. segunda medição. Coloca o contramarco, aí vai confirmar se tá no nível no prumo. Perfeito. Vê a medida exata, porque às vezes, por algum motivo, precisa mudar alguma coisa na hora de instalar. Aí é com o mestre de obras, né? Perfeito. Aí a gente vai lá e faz a conferência para começar a produzir, assim que a pedra estiver instalada também. Tá? Sim. Quando a pedra tem friso, esse é o momento que a empresa já passa o gabarito para fazer os frisos, para a marmoraria fazer o friso. Que é o trilho ou não? O Que trilho não meia adota o trilho. cana, Tá. que é aquele trilho que parece uma tartaruguinha. Perfeito. Então a gente já envia contramarco, que é muito rápido, questão de uma semana, às vezes menos, Tá. e o gabarito para pedir as pedras Perfeito. na marmoraria. Tá. Instalou a pedra, instalou o contramarco, faz a conferência de medições para começar a produzir a esquadria. Aí cada empresa tem um prazo, mas eu nunca vi uma empresa idônea com um prazo menor do que 60 dias. Porque de fato demora até chegar todo o alumínio, até passar por um processo de corte, chegar os vidros, encaixar dentro dos alumínios e fazer os travamentos. É um prazo de fato que leva alguns dias. 60 dias Corrido? corridos. Corrido. 90, 100... Tá. Eu até imagino os desafios técnicos que às vezes encontra no meio do caminho, né? Muitos, Lu. Muitos mesmo. Instalação de contramarco, quem deve fazer é o Mestre pedreiro. de obras. Mestre de Isso. obras. o Claro que com total suporte da empresa. Vai Legal. explicar. Cada empresa tem um tipo de travamento, um tipo de chumbamento. pedreiro. Porque às vezes eu vejo que tem obras que às vezes eu percebo que o pedreiro fala, não, mas quem instala isso daí é o fornecedor. Não, pessoal, quem instala contramarco é o seu pedreiro, seu Isso. mestre de obra. Quem instala soleira, seu mestre de obra também. Exatamente. Quem instala a esquadria, a Olibox, Aí caso sim. você compre com eles, tá? Então, por favor, aí cada um tem a sua etapa ali de fazer. Então, a Olibox, no caso, que a gente tá falando aqui, eles vão enviar eles vão tirar a medida, vão enviar o contramarco, certo? Gabarito para soleiras, certo? Depois disso, feito a instalação pelo seu mestre de obra ou pelo seu pedreiro, solicite para que a empresa venha e faça a medição para que esses dias, a partir daí, a Olibox, no caso, 60 dias, sejam contabilizados a partir da medição fina, correto? Correto. Eu já vou abrir uma loja de esquadria. Não? Não vem não, hein, cara. Então, pessoal, é isso. O planejamento é isso, tá? Na parte de esquadrias. É isso. Só um adendo. Por favor. Sim. Graças a Deus. Mas o nosso prazo hoje, 100 dias da Olibox. 100 dias. 100 dias. Devido a uma alta demanda. Então, Sim. por isso a gente sempre agradece. Mas estamos trabalhando, montando a segunda serralheria aqui, exatamente para voltar dentro dos padrões de mercado, 60, 80 dias. Legal. isso Aí, aí. pessoal, quer comprar esquadria, corre lá, ó. Corre. Senão se Deus quiser, vai diminuir, porque ele vai ter que abrir mais loja, mais serralheria. É. Mas por enquanto isso não acontece. Se você não correr lá, você vai perder seu... É isso. Mas é mais ou menos o tempo, né, César, Lu? Não tem. Porque tem assim, como. a gente confirmou a medida. Vai entrar ainda a fase de massa corrida, tinta, acabamentos, enfim, Sim. e só depois a gente instala a esquadria. né? Perfeito. Claro, tem obras e obras, mas o correto é isso. Por quê? Se a gente instala uma porta aonde o pessoal tá passando com escada, tá passando ainda massa corrida, tinta, no final da obra essa porta com certeza vai estar riscada. Ah, sim, Então, assim, a gente fecha a obra, de fato, na hora que precisa ser fechada, mas o correto é ser praticamente uma das últimas coisas, junto da pintura. Perfeito. Depois Legal. de instalada, tem algumas situações que eu acho que é requisitado uma manutenção, um reparo, né? Sim. É possível? É possível, super possível. Tudo que envolve manutenção em esquadria de alumínio é muito interessante ser feito com a empresa que produziu. Por quê? Não existe uma regra de como deve ser produzida a esquadria de alumínio. Cada empresa utiliza um acessório diferente para travamento. Claro, tem alguns acessórios disponíveis no mercado, mas assim, eu posso produzir diferente do que o fulano da esquina, Sim. do que ciclano do outro bairro. E tá tudo bem, não quer dizer que uma é melhor que a outra. Mas existem formas de travamentos e formas de produções diferentes. Então, se eu pegar uma esquadria do fulano para arrumar, quem garante que eu vou conseguir fazer os devidos travamentos de novo da mesma forma que ele fez?
Sim. Então é importante que as manutenções sejam feitas por quem produziu. Mas é possível, troca de roldana, enfim, regulagem Sim. e todas essas questões. Hoje, em super média, tranquilo. garantia. Quanto é em média a garantia de esquadrias? por O exemplo? Libox, 1 ano, todos os produtos comprados com a gente. Certo. O que a gente vê no mercado não passa disso. Geralmente 6 meses, 1 ano. Isso a partir da data da compra ou Da instalação? Na instalação? Da Durabilidade é basicamente dependendo do cuidado, né? Depende do cuidado. A gente vê casos que a roldana corre sobre um trilho meia cana, que a gente fala. Chega lá, tá cheio de pedra do lado do trilho. Sim. A roldana correndo em cima daquelas pedrinhas. Vai ser complicado. Perfeito. Colocou uma roldana que aguenta 50 quilos numa porta que pesa 80. Sim. Vai dar manutenção também. Então, assim, se bem feito, se bem utilizado, é produto que você vai usar 10, 15, 20 anos e não vai ter que mexer nunca. Legal. É tudo basicamente bem feito, bem cuidado. Tem Exatamente. uma garantia longínqua, né? O episódio passado a gente teve aqui com o pessoal da Carrari, inclusive um abração ao pessoal da Carrari, e a gente tava falando sobre a questão de instalação, tá? Eles no período da empresa eles não faziam instalação e depois eles viram que a demanda do mercado pedia isso, tá? E questão de desafios técnicos na instalação para vocês, que basicamente são obrigados a entregar o produto instalado. Com Isso certeza. é fato, entendeu? Então não tem como. Quais são os maiores desafios hoje na hora da instalação? Os desafios técnicos hoje na instalação, por exemplo, que vocês enfrentam hoje e que pode ser solucionado através de uma conversa bem feita com o cliente, com o fornecedor e com o arquiteto e assim vai. Certo. Eu acredito que o maior desafio de instalação que a gente tenha, César, é o período que vai ser instalado, Sim. né? A gente chega em obras que a gente vê que tá instalando o pessoal o gesseiro tá lá terminando o forro, tem o pessoal do armário fazendo a parte do Marcenaria. armário e a gente tem que instalar a esquadria junto. Certo. Ou que seja qualquer produto. Uhum. É um grande desafio, porque aí vai ter 15 pessoas junto no mesmo ambiente, passando com escada, passando com ferramentas, atrapalha, risca. Então eu acredito que é um grande desafio. Certo. Um outro grande desafio, mão de obra. Assim como em qualquer outro setor, seja alimentício, musical ou qualquer coisa do tipo, a mão de obra é muito complicada. A gente, graças a Deus, tem aí funcionários de 30, 25, 20 anos de casa. Então, funcionários que a gente consegue colocar a mão no fogo falando que eles sabem fazer o que eles estão propostos a, né? Sim. Mas são humanos, né? Então, assim como a gente comete alguns erros, eles também estão sujeitos a cometer. Até por isso, a gente, como Libox, dá 1 ano de garantia nos nossos produtos. Porque caso tenha acontecido alguma coisa, alguma falha em vedação, a gente volta, refaz a vedação sem problema nenhum. E acredito que os fornecedores idôneos também façam isso. Sim. E também acho que vai muito da limpeza da obra, né? Exatamente, Lu. Poeira, né? Tudo. Isso eu acho que acaba... O exemplo do trilho é um exemplo clássico porque acontece com frequência. Né? A gente vê algumas pedrinhas ou um resto de reboque, de Sim, qualquer coisa do tipo. massa corrida. Massa corrida. Certo. Você fala, poxa vida, como é que ele quer que corra a porta bem num trilho que tá cheio de... É complicado. É legal. Ô, Vitor, você comentou, por exemplo, do laminado, né? Que ele é termoacústico e tal. Existem outros vidros também com outras funções que atendam a algumas necessidades específicas. Isolamento térmico, acústico. Sim. E até para, tipo, fogo. Sim, Existem outros produtos também. existem sim. O vidro não é um produto que propaga chamas, né? Mas dependendo da temperatura que o ambiente chega, ele pode estourar. O vidro temperado, para ele se tornar um vidro temperado, ele chega a 600 graus Celsius. Sim. Então, assim, a gente entende que tem que estar com uma Muito temperatura quente. muito elevada para ele estourar, né? Um vidro comum, não. Um vidro comum, a partir do momento que ele esquentou, esfriou muito rápido, de uma forma errada, ele vai estourar. Uhum. Mas sim, Lu, temos muitos tipos de vidro, cada um para o seu caso. A gente citou 3 que são os mais utilizados, comum, temperado e laminado, mas a gente tem vidro balístico, que são vários vidros temperados e laminados um após o outro. Uhum. Temos o vidro insulado, que ele tem a característica termoacústica ainda mais acentuada, que ele, como é que funciona? Ele é um vidro laminado, ou seja, um sanduíche de vidro com PVB, um espaço de um gás específico, que eu não vou saber falar o nome, mas numa próxima oportunidade eu posso até trazer o nome exato para vocês. É porque não é tão utilizado também esse vidro, Sim. mas existe. E um outro vidro, ou seja,
Ele é um grande sanduíche de vidro com gás dentro. Sim, Então, para questões acústicas, ele é ótimo, porque o som não propaga dentro desse gás. perfeito. Certo. Então, estúdios de música, aqueles aquários de bateria em algumas igrejas. Certo. É que é um vidro que tem um valor agregado altíssimo. Imagino. Aqui para o mercado brasileiro, são poucos os lugares que conseguem trabalhar nesse cenário. Uhum. Mas a gente fez uma vez uma adega Adega? na casa de um cliente, adega bem grande, com vidro insulado. Porque além da questão acústica, ele também... Térmica, né? Térmica. Ah, perfeito. Em questão de blindex, tá? Vocês trabalham bastante com blindex ainda. Bastante. Isso é uma coisa que basicamente eu acredito que não tem fim. Não tem fim. Né? Tem aí suas Veio pra variações. ficar. Veio pra ficar, é a mesma coisa. Diferenciais e vantagens de se usar o blindex. Além do custo, que a Sim. gente sabe que ainda é um custo mais baixo, em comparação à esquadria, em comparação com os outros tipos de material e de produtos assim. A vantagem dele também é somente custo ou tem uma outra vantagem que a gente possa citar? César, eu acho que quando comparado à esquadria de alumínio, basicamente a principal vantagem do vidro temperado é custo. Sim. A gente vê muitos casos que o cliente opta por vidro temperado pela questão de ser clean, né? Sim. De não ter os caixilhos, não ter essas divisões aparentes. Então, por exemplo, a fachada da Ulibox a gente manteve em blindex porque a gente quer que o cliente veja o que está dentro da loja e não as portas externas. Sim. Então, a gente vê muitos casos aí, a pessoa tem o próprio fechamento de sacada. Sim. Né? Você não quer ver divisões entre os vidros. Você Sim. quer ver o vidro com vidro, o mínimo possível de uniões. Né? Então, assim, são casos específicos. Eu costumo falar, são produtos para propostas muito diferentes. Sim. Um produto eu quero mais clean, um produto eu quero um pouco mais em conta. Esquadria eu já quero um valor agregado no meu ambiente. Sim. Eu quero agregar a minha obra, eu estou construindo para vender. A esquadria Valorização. vai valorizar. Perfeito. Tem questão... Desculpa. Imagina. Tem questão de dimensionamento, que o pessoal às vezes não quer muita emenda. Tem algum mínimo ou máximo que se pode trabalhar o vidro como fachada? Por exemplo, Tem. nossa, eu quero aquela fachada linda, maravilhosa. Sim. A chapa de vidro, antes de ela ser cortada para se tornar um vidro temperado, um blindex, ela tem, se eu não me engano, Lu, é 3,20 por 1,80. Uhum. Existem as chapas jumbo, que é quando a gente vai fazer uma porta, por exemplo, de 4 metros de altura. Sim. Para trabalhar sem união, existe os vidros jumbo. Aí eu não vou saber especificar exato, mas é bem grande mesmo. Sim. É bem grande e é bem grande Bem também. grande. Bem grande e bem gordo, né? É bem grande também. As aplicações hoje de blindex, a gente tem visto, eu vejo muito mais hoje blindex, janela, algumas portas, assim, que eu vejo que o pessoal às vezes portas de divisões de ambiente, alguma coisa assim, e fechamento de sacada é o que hoje tá aí uma demanda bem grande. Tá. As aplicações mais comuns, blindex, a gente tá falando aqui de blindex, pessoal, mas como que é o nome comum? Vidro temperado. Vidro temperado. Isso. Então, toda janela que ela é feita com vidro, ela tem que ser vidro temperado. Tem que ser vidro temperado. Tem que Se ela ser. não está dentro de uma esquadria, dentro de um caixilho, ela tem que ser vidro temperado. Isso por questão de segurança. Perfeito. Espessura dele é entre 6, 8 e 10. 6, 8 e 10, mas o 6 aqui no Brasil é muito pouco utilizado. Certo. Algumas regiões eles utilizam Sim. box de 6 milímetros. A nossa região aqui, interior de São Paulo, é pouquíssimo utilizado o vidro de 6 para construção civil. Um tampo de mesa, tudo Tá. bem. Perfeito. Mas, em contrapartida, na esquadria, o de 6 milímetros é o mais utilizado. É porque você tem o caixilho. requadro, né? Uhum. Então, assim, ó, quando a gente tá falando de blindex, não estamos fazendo jargão. Blindex, vamos patrocinar a hora da obra. Então, assim, é o fechamento de janela, porta de vidro temperado, tá? E hoje a gente vê que o blindex, ele ainda toma conta de casas, então a pessoa às vezes não quer ter um investimento muito alto, ou às vezes tem pessoa que quer fazer uma casa para venda, mas não quer valorizar ali a casa, quer Investir fazer uma tanto, coisa mais né? rápida. Questão de prazo, o vidro, ele é um prazo mais baixo do que esquadria? Ele é um prazo mais baixo porque ele não demanda uma produção, né? Sim. A esquadria vai demandar a chegada do vidro, Uhum. que é mais ou menos em 20, 25 dias, Sim, e a produção em cima desse vidro que já chegou. perfeito. Né? Quando a gente trabalha com blindex, não. Chegou o vidro, a gente já tem pronto para instalar. Legal. Ele já vem na medida. Já vem na medida. E o planejamento da obra para o blindex é basicamente quase a mesma coisa, só não tem o contramarco. Isso. Então é no período que a gente
se a gente pensar, a gente confirma a medida do contramarco quando já tá com pedra e o vão requadrado. Certo. No vidro, a gente só entra nesse período. O Tá. vão tá requadrado e com pedra, a gente já consegue confirmar a medida do blindex. Perfeito. E aí, ao invés de 100 dias, no caso do Olibox, ou 60, 80, 120, dependendo de outros fornecedores, o vidro é mais ou menos uns 25, 30 dias, isso é mais ou menos o padrão. Perfeito. Então, pessoal, você que tá fazendo a sua obra aí, não correu ainda atrás da sua esquadria, se tiver nesse momento, talvez a opção seja não só de custo, mas de prazo. Se você quer ter uma obra pronta aí dentro desse ano ainda, talvez esquadria já não dá mais tempo. Caule box, pelo menos, mas... né? Não, dá tempo sim. Dá tempo, Dá sim, ó. tempo, dá Ó, tempo. falou que assistiu a hora da obra, ganha desconto e o prazo... É isso, vamos lá. Diminui. Vamos lá. Isso aí. E então, a questão de uso do blindex ainda continua sendo fachada, portas, janelas, Box. fechamento de sacada, box, que ainda é o... Não tem, né? Não. Hoje... O box também agora, o pessoal tá usando muito até o teto, né? Exatamente, Lu, até o teto Ideia é o de que arquiteto tá e design. Isso daí, tomando né? conta. Até Certo. mais luxuoso agora. Mas a gente adora, né? Qual que É tem muito bom. máximo de altura? César, não existe um máximo dentro das limitações da chapa de vidro. Sim. Mas para uma boa utilização, sim. Principalmente porque os box são vidro de 8 milímetros. Isso sim é um padrão. Sim. Porque o kit do box só permite 8 milímetros. Tá. Lá na loja, no nosso showroom, a gente instalou no pé direito da loja um vidro com um box até o teto. Deu 2,80 de altura. Funciona, fica legal, a gente já instalou em casa de cliente e fica bacana. Mas você repara que um vidro de 8mm com 2,80 de altura, ele já fica um pouco mais flácido. Uhum. Certo. Não sei E se tem vários flácido seria a sistemas. palavra, mas... Menos eu acho que deu pra rígido. entender. É, Tá. né? E tem vários sistemas também, né, do box. Exatamente, tem box de correr, box de abrir, articulado. Hoje a gente tem o Box Move, que é a grande sensação do mercado. Eu acho que vocês Sim. chegaram a ver lá Sim, na aquele loja, de né? canto, né? Que é É. legal. É Que a gente maravilhoso. consegue a folha inteira, a gente abre pra lateral, é muito top. bacana. Em questão de box, hoje o mais comum é aquele simples, trilho em cima, trilho em cima, guia embaixo, né? Exatamente. Normal, e 2 folhas ali, basiquinho, pontinho ou alça. Esse é o mais comum, vamos colocar assim. É a linha mais básica ou não? É sim a linha mais básica, Sim, dependendo de dimensões. tá. Né? Se a gente trabalhar com um box muito pequeno, como a gente vê de alguns apartamentos, não só de baixo padrão, mas sim até apartamentos de alto padrão, a gente tem tamanhos de box muito pequenos. Sim. Um box de 80, um box de 90, se a gente trabalhar com folhas de correr, é muito complicado. Porque ela vai ficar meio que jogando ali. Não, dentro, né? você não vai ter abertura pra Vai entrar, ter né? abertura. Também. Se a gente dividir por 2 um vão de 90, É você vai ter 40. 45, se tirar o transpasse, 40 40. centímetros. Você entra Dependendo de quem lado, não assim. vai entrar. É, Já entra. exato. Aí a linha mais simples para esse caso seria um box de abrir, Sim, Uhum. né? perfeito. Ao qual tem um fixo lateral e a folha que abre de fato com dobradiça. Legal. Então, cada bacana. caso é um caso, Cada caso mesmo, é um tem que caso estudar. também. Muita planta, né? Mas questão de preço, o de correr é o mais em conta. Tá. Certo. E questão de manutenção pro blindex. Manutenção e reparo. Bom, reparo eu acho que assim, é muito impossível por ser um vidro temperado. Se quebrar, quebrou. Se precisar cortar, não tem como. Só furar, não tem como. Exato. Ou seja, reparo, toma cuidado, porque se quebrar, vai ter que troca. Mas e cuidado que a pessoa tem hoje? Por exemplo, esse tempo atrás eu tava vendo um vídeo no Instagram só ensinando como não deixar o box, vamos falar, box ou janela, não deixar aquelas manchinhas que fica de gordura, de qualquer outro tipo de produto, de sujeira. Qualquer tipo de produto pode ser passado? Não. De acordo com os fornecedores, detergente neutro e água apenas. E produtos não abrasivos, né? Então usar o lado amarelo da esponja. Certo. Nunca o lado áspero. Os limpa-vidro da vida aí? Os limpa-vidros, eles, assim, ó, não é recomendado por fornecedor, mas apresentam ótimos resultados. Então, Perfeito. na utilização da galera, funciona. Certo. Em casa, na loja, o que eu posso falar como, talvez, especialista de vidros, Sim. é detergente neutro e água e, quando necessário, um álcool. Perfeito. Em caso de espelhos, por exemplo, né, que a gente não pode jogar água, Uhum. espelho é uma prata, né? Assim Sim. como joias de prata, na umidade, ele escurece. Sim. É bom somente álcool. Só Álcool, um paninho, é mais do que Perfeito. E suficiente. também, escureceu, já era. Já troca. era. Mas sim, existe manutenção na parte de blindex, né? Por Uhum. mais que o vidro, propriamente dito, seja limitado. a gente precisa fazer troca de roldanas, regulagem, às vezes troca de perfil, escovinhas Tá. de vedação.
Roldana é recomendado a cada 5 anos, no caso de blindex, fazer a troca. Recomendado. A gente tem casos aí de box que a gente instalou 20 anos atrás, a gente vai na casa do cliente e tá funcionando ainda. Então, vai muito do cuidado, vai da utilização, a forma que limpa. Legal. E o blindex tem questão de personalização? Fácil assim? Todos os produtos que a gente trabalha, que a gente pode falar, não só o Olibox, mas que a gente fala no meio, é feito sob medida, né? Então, sim, podemos falar que tem uma personalização, né? Sim. Tem algumas limitações de tipologias, mas, por exemplo, a gente vai fazer uma porta de 5 metros por 2,50. A gente pode fazer essa porta de correr, todas as folhas correm, ou somente as folhas centrais correm, ou uma porta camarão, que o nome correto é porta articulada. Sim, mais como o camarão. Camarão. Então, assim, existem essa personalização de obra para obra, mas ele é um pouco mais limitado que a esquadria de alumínio. Ah, bacana. Questão de sustentabilidade, você falou. O alumínio hoje é o mais indicado pela forma de reaproveitamento, né? O vidro, acredito que o temperado basicamente não pode ser reaproveitado. É praticamente impossível, César. Assim, ó, se você tiver um pedreiro, um mestre de obras muito bom, ele consegue replicar o vão que você tinha em um lugar em outro. Certo. E aí você consegue reaproveitar. Mas o vidro, eu sempre falo isso, e com certeza eu já até falei pra vocês, é questão de milímetros. Certo. Então, assim, de fato, a pessoa que vai fazer, seja o pedreiro, ou seja a pessoa mesmo que vai dar as caras pra isso, tem que ser excelente. Então, se lá tinha 88 centímetros e meio, o outro vão tem que ter 88 centímetros e meio. Entendi. Então é um pouco mais difícil do que o alumínio. Então, pessoal, é assim, ó. Inclusive, essa semana aconteceu um caso com a gente. Inclusive, se olhar o Instagram lá do 2107, aconteceu um caso que, inclusive, foi junto com a Olibox, que a gente vai entrar no assunto agora sobre fechamento de sacada, que é uma coisa que tá em alta hoje, e o Claro mesmo tá sendo verticalizado. Então, a gente vê isso, acho que tá em ascensão isso daí. Com certeza. Graças a Deus, né? É. Então, assim, como a gente diz, planejamento e acompanhamento de obra de um profissional é muito importante. Aconteceu um caso numa obra que a gente está fazendo que a gente teve que fazer uma intervenção lá devido ao guarda-corpo do apartamento estar fora do padrão de medida específico para a instalação do fechamento de sacada. Em questão de normas e regulamento do fechamento de sacada, a gente sabe que tem que, por exemplo, se tiver acompanhado de um arquiteto, tem que ter a RRT, né? Você vai instalar, o condomínio exige. Vocês, por exemplo, não têm um arquiteto e um acompanhamento de obra. Vocês fornecem a ART e a RRT para instalação? A ART, sim. A ART, sim. Sim, a gente tem um engenheiro responsável na empresa. Certo. Então, sempre que precisa fazer algum tipo de obra dentro de apartamento, ele fornece a ART. Perfeito. Então, Todos os fechamentos de sacada. Tá, e tendo um profissional, automaticamente isso já não é preciso. Exato. Tá? Então, e regulamentos sobre isso? Tem especificação de espessura de vidro, tipo de vidro. A gente sabe que tem alguns condomínios que tem uma exigência de cor, padrão, o perfil tem que ser preto, o perfil tem que ser branco, e assim vai. Isso é possível a personalização. Mas questão de fechamento de sacada. O que devemos levar em consideração a importância disso e o que devemos levar em consideração a necessidade disso? Gostaria que você falasse um pouco mais sobre o fechamento de sacada para a gente entender também, que é uma forma de esquadria também, certo? Isso. Não esquadria, mas vidro temperado. Sim. E tá no meio, tá no mesmo mercado. Tá no pacote aí. Questão de padronização e especificações. Cada região tem uma. Isso nível Brasil. A ABNT que faz toda essa normatização. Sim. Mas e o que eles levam em consideração para especificar o tipo de vidro, enfim. Intensidade de vento. Perfeito. Tá. Então, tem alguns locais que só pode vidro temperado, porque se a gente colocar um vidro laminado, por mais que o vidro laminado, se ele quebrar, ele permanece no local, ele é um vidro comum, ele quebra com facilidade. Sim. Então, com uma intensidade de vento muito forte, ou a partir de um número de andar, já é indicado o vidro temperado mesmo. Sim. E tem outros locais que o temperado não é indicado, e sim o laminado. Perfeito. Tá? Que não tem uma intensidade tão grande de vento, e o vidro temperado se quebra, ele craquela inteiro e pode machucar alguém que esteja passando lá embaixo. Sim. É difícil de quebrar, tá? Muito difícil. Casos Mas tem algumas raros, normativas que mas- tem que Em seguir, envidraçamento de sacada, eu nunca vi. Sim. Tá? Já vi em box que por algum acaso quebrou, rodando, enfim, mas o envidraçamento de sacada é um produto feito pra segurança mesmo. Sim. Uhum. A nossa região aqui de Rio Claro, Piracicaba, Limeira, toda essa região aqui,
é uma região que permite diversas opções. E aí, geralmente, vai de assembleia especificar uma ou deixar em aberto para o cliente optar. Sim. A gente fala, o ideal, o vidro laminado é mais seguro aqui na nossa região. Por não ter uma intensidade de vento tão forte, é melhor você trabalhar com um vidro que, se acontecer de quebrar, ele permaneça no local. Sim. Mas vemos condomínios aí que especificam vidro temperado e funciona, a gente já instalou há mais de 5, 10 anos e nunca teve problema. Então hoje o vidro temperado e o laminado são os mais adequados aí para fechamento de sacada. Isso. Isso muda a questão de peso, sobrepeso, que a gente vê que tem muitos condomínios que a gente mesmo, por exemplo, mora em condomínio que eles não aprovaram ainda fechamento de sacada, até mesmo por questões técnicas, e falam que é sobrepeso. O laminado e o temperado tem uma diferença? Mesmo peso entre eles. Mesmo peso? Quando tem a mesma espessura, né? Se a gente trabalhar com um vidro temperado de 8 milímetros e um vidro laminado de 4 mais 4, sim, vai ter o mesmo peso. Certo. E para sacada, a espessura mínima é 8? Espessura mínima utilizada na nossa região 8, em alguns prédios eles exigem 10. Dependendo da altura, no caso, ou a incidência de vento. Vai muito, na verdade, do prédio, porque a gente tem lugares que são altos e eles falam 8, tem lugares que são baixos e eles falam 10. Entendi. Os dois são aceitos pela BNT, sim, né? E vai da assembleia de cada condomínio. Mas pela norma, os dois são aceitos. E vocês trabalham com os dois hoje? Trabalhamos com os dois. Isso aí vai do condomínio mesmo. Vai do condomínio. Você pede ali o manual, caso não tenha acompanhamento, o manual do proprietário e vê qual a especificação do condomínio. Exatamente. Pede a ata da reunião ou o manual do proprietário. Sim. E isso funcionar. E o orçamento também altera muito, né? Altera bastante. Quais são os sistemas hoje de fechamento de sacada que a gente sabe que tem? Assim, ó, tem diversos fornecedores que fabricam, cada fornecedor tem os seus acessórios, os seus diferenciais. Perfeito. A gente trabalha hoje com o fechamento de sacada da L, sim, que é um dos maiores fabricantes desse ramo, tá? Faz até algumas exportações, eles são gigantes, estão montando uma terceira fábrica já. A L trabalha com um sistema de sacada sem enrolamentos. A gente, quando começou, não só a gente, mas todo mundo quando começou, vamos falar aí, papo de uns 8 a 10 anos atrás, essa grande crescente do endereçamento de sacada, todo mundo trabalhava com o sistema de sacada com rolamentos, que é o que tinha no mercado. Mas passa-se um tempo e aonde estavam os principais problemas provenientes desse produto? No rolamento. Certo. E aí algumas empresas pularam na frente e começaram a trabalhar com um sistema sem rolamento. A gente trabalha com esse sistema, de fato, não para ganhar orçamentos, longe disso, sim, vocês sabem. Mas sim para o cliente não ter dor de cabeça. Certo. Né? A instalação é facilitada, o manuseio é facilitado. Sim. E principalmente manutenções corretivas caem extremamente. Perfeito. Tá? Mas tem outras empresas que trabalham com sistema com rolamento que também fazem um serviço excelente. Sim. Porém, saiba que em um futuro um pouco mais breve vai ter que fazer a troca de rolamento, troca de freio, troca de estacionamento. Estacionamento é quando o vidro chega até o final do percurso. Perfeito. E limitações de tamanho para fechamento de sacada? Porque a gente sabe que hoje o pessoal quer aquele mínimo de divisões lá. Mesmo vidros não tendo aquela esquadria ali, só tem aquela a vassourinha, né? Que a gente chama de vassourinha. Aparece um pouco. De longe aparece. Hoje o pessoal não quero que apareça nada. Porque é quase um vidro inteiro ali, não um aquário. Isso. Hoje as limitações de tamanho, de largura e altura de um fechamento de sacada hoje basicamente varia em quanto? Largura de todos os fornecedores que eu conheço, 50 centímetros. Perfeito. Base D, tá? Pode chegar a 55, 58, pode chegar a 45, 43. Mas em torno de 50 centímetros é o ideal para trabalhar cada folha. Largura. Altura. Quanto maior, mais chance de ter algum tipo de problema, porque o peso fica todo, né? Se a gente trabalhar, vamos pensar que é um pivô, né? Sim. A folha fica suspensa em cima e embaixo, não nas laterais. Então, quanto maior, mais peso sobre os acessórios, legal, maior a incidência de manutenção. Hoje tem alguns fechamentos de sacada que eu já tenho visto que eles são partidos. Tem a parte de baixo, que ela é fixa, e tem a parte de cima que ela é aberta, né? E aí a gente tem aquela divisão ali. É o mesmo sistema do vidro inteiro, só tem essa diferença de embaixo ser fixo e tem aquela divisória ali, ou não? É um outro sistema totalmente diferente e isso varia muito também. Varia muito, César, varia muito. A gente tem casos aí que já tem um guarda-corpo no prédio, por exemplo, de ferro, sim, como é o caso que a gente pegou essa semana. Sim. E aí embaixo
se utiliza um vidro fixo comum, não necessariamente com o sistema de envidraçamento de sacada. Certo. E faz o envidraçamento apenas acima, né? Como tem outros casos que embaixo tem que ter algum tipo de abertura. Lá tem também, né? Sim, lá tem. Para ar-condicionado, ventilação de ar, enfim. Perfeito. Então, assim, vai muito de prédio para prédio. Assim como em todos os outros produtos que a gente já falou hoje aqui, tem que ser estudado caso a caso, não é simples assim. Às vezes cada condomínio, né, ele já tem a sua norma, Exatamente. né? Porque às vezes o pessoal quer, não, mas eu quero aquele vidro inteiro. Não, mas nesse condomínio não pode. Exatamente. Isso é decidido na convenção deles, né? Tem muitos condomínios que chamam a gente, ou chamam algumas empresas, para participar da assembleia e explicar tudo isso para os clientes antes de eles se escolherem. E eu acho muito interessante. Sim. Porque a pessoa que está especificando isso talvez não tenha o conhecimento que a empresa que trabalha com isso tem, né? Sim. Então, é importante ter esse direcionamento da empresa antes de optar, antes de fazer as normas, né, do condomínio. Sim. Legal. Bom, eu Assunto acho bem, bem... É vasto. Se a gente for ficar aqui... Cara, uma hora já. Já deu uma hora, cara. Isso que a gente nem começou a falar do churrasco, das batidinhas de Isso, imagina se tivesse cerveja aqui, né? Eita. Pessoal, então, para vocês ficarem bem cientes, questão de esquadria, como eu disse no começo, não é só comprar uma janela ou comprar uma porta. Você tem que estar bem instruído, tem que estar bem ciente do que você vai fazer, tem que estar bem planejado do que você vai fazer. Eu acho que isso, como a gente sempre tem dito em todos os episódios aqui, entenda sobre o assunto. Tem que entender? Não tem que entender. Mas se informe. Se informe, tá? Assista a hora da obra. Isso é fato que você vai entender não muito bem tudo, porque a gente também não dá a chave do baú também, né? A gente tem que puxar a sardinha pro nosso lado também. Então, o que a gente quer que você entenda sobre questão de você poder ter o direito e o dever de exigir aquilo de melhor que você está investindo, seja em questão de custo, seja em questão de qualidade, seja em questão de prazo, tá? De entrega, que é muito importante, tá? Então, entenda que você precisa e deve exigir essas questões. Por isso que a gente traz aqui pessoas que entendem do assunto, pessoas que trabalham certamente de uma forma idônea, de uma forma com caráter idôneo, que a gente sempre traz. Então, veja o episódio e assista, curta, compartilha, segue, tá? Então, para você começar a exigir mais e entender mais, tá? Então, assim, sobre vidros, sacadas, fechamento de sacadas, sobre esquadrias, sobre qualquer outro tipo de decisão que você vai tomar, se informe. A Hora da Obra tá aqui para isso, tá? Vitinho, cara, tempo aí tá se estourando, tá? A gente teria, se fosse pegar o assunto aí que a gente tava conversando aqui, daria acho que umas par de temporada, né? Daria pra ir longe. Teremos mais oportunidades aí pra conversar, porque com certeza. assunto tem. E pra você entender, pessoal, a gente trouxe o assunto de esquadria aqui, mas a Unibox em si, ela trabalha com esquadrias, trabalha com fechamento de sacada, trabalha com box, trabalha com cortinas e persianas. A gente vai trazer sim um assunto sobre cortinas e persianas que é muito importante. Não é só escolher uma cortina, não é só escolher uma persiana. Tem especificações técnicas, tem especificações de tecido, tem especificações de trilhe, sistemas, tem tudo, tá? Esse é um assunto vai abordar aqui. Que a gente vai precisar abordar, porque a gente também tem visto vários erros que têm acontecido, clientes que têm às vezes exigido algumas coisas que a gente vê e fala assim, cara, isso não é funcional. Então isso é um importante você entender, tá? Vitinho, primeiramente, cara, mais uma vez queria agradecer a sua presença aqui, tá? Muito obrigado por todo o esclarecimento que você deu, tá? E queria abrir um pouco aí para você falar, dar uma dica, dar uma mensagem para os nossos seguidores, tá? Fala o arroba lá da loja. Endereço, telefone, pode ficar à vontade, por favor, o espaço é seu. Gente, obrigado primeiramente aí, agradeço a oportunidade, agradeço o convite e a amizade de vocês, que é sempre muito bom a gente estar acompanhado de pessoas boas e vocês, sem dúvida nenhuma, são pessoas espetaculares. Obrigado. Que a gente tem o prazer aí de estar junto. Bom, para quem quiser conhecer mais sobre esquadria, tirar dúvidas, é só ir até a loja ou entrar em contato com a gente fica na Avenida 7, número 1345, esquina com a Rua 14, Jardim Claré. Estamos lá já há mais de 20 anos também. Prédio próprio, importante. Contato é 99700-1618. Se eu não me engano é isso mesmo. Depois eu posso conferir e a gente entra em contato. Mas também @Ulibox Rio Claro. Estamos lá nas redes sociais.
Só entrar em contato via direct e chamar a gente que a gente faz todos os esclarecimentos necessários. Perfeito. Um abraço pro pessoal da Olibox. Lá é o... Você... Lucas. Eu, Lucas, meu irmão, as Thalitas, que são as atendentes, o Gustavo, vendedor. Isso, por enquanto, é isso. E aí tem todo o pessoal da instalação, que se eu for falar, é bastante gente. Mais um grande abraço a todos. Um abração, sem pessoal. eles, nada disso seria possível. Gustavo ficou louco comigo ontem lá. Gustavo, se eu dizer aqui, vai correr. Menino nota 10. Isso aí. Legal. Um abraço para toda a equipe, então, da Olibox Rio Claro. Um abraço também para a equipe da Olibox Tambaú. Com certeza. Esquadrias. Né? Isso aí, pessoal. Muito obrigado por você que tem aqui nos seguido, tá? Você que tá aqui no YouTube e não segue a gente no Instagram, @HoraDaObraPodcast, tá? No Instagram, no Facebook, no TikTok, no Spotify e aqui no YouTube. Compartilhe, siga a gente, se inscreva no canal, compartilha, curta e ative o sininho lá para você receber as notificações lá dos nossos episódios, tá? Se houverem dúvida, pessoal, de alguma coisa que a gente falou aqui, algum esclarecimento que você precisa que não entendeu diretamente, ou tem uma dúvida aí em relação ao que está acontecendo comigo numa obra, ou um caso que está acontecendo com você na sua obra, manda um direct pra gente, manda aí nos comentários, pode mandar que a gente vai estar aqui para responder para vocês, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer novamente os nossos patrocinadores que acreditou a gente aí, confiou na gente estar com a gente nesses episódios, trazendo aí as dicas, que é o pessoal da Oca Reveste. Mais uma vez, muito obrigado, Vinícius, por acreditar nesse projeto, tá? E quem não pegou aí o começo, localizado na Rua 14, número 291, no Jardim São Paulo. Construf, do Gabriel, tá? Um abraço para eles também. Fica localizado na Rua 8, número 153, no Cidade Jardim. Você que tá precisando de material de construção, desde o básico até o principal aí, tá? O Construf tá lá para atender vocês. Móveis Rans, tá? Desde um vasinho de planta, eu costumo brincar com eles, desde um vasinho de planta até um sofá, uma poltrona, cama, planejado. Agora a Rans está trabalhando com planejado. Inclusive o episódio passado foram eles que vieram aqui, né? A Rans com a Laís, o Rans com a Laís. E quem quer conhecer a Rans, ali na Rua 14, número 288, bairro do Estádio, bem em frente à academia da Smart Fit, com unidades também em Porto Ferreira, uma loja maravilhosa em Porto Ferreira, e uma loja em Araraquara e em São Carlos, pessoal. Cavalito Engenharia, mais uma vez, muito obrigado. Bruna, um abração para você, Bruna. Você que quer ter ali o seu planejamento de obra, quer ter seu estudo de viabilidade financeira, quer ter ali, precisa de repente um cálculo estrutural, algum tipo de gerenciamento, Bruna Cavaleto, @Cavaleto com 2 T's, tá? Cavaleto Engenharia, ou pelo site www.cavaletoengenharia.com.br. E nós, né, amor? Minha eterna sócia, ai de mim, né? Se não falar dela, tá, pessoal, tem que falar dela. 2107 Arquitetura e Designer, tá? Você que quer ter seu projeto de arquitetura, seu projeto de interiores, seu projeto do comercial, residencial, da casinha pro cachorro, corporativo, a gente faz tudo. Em parceria aí com a Olibox, obviamente, tá? Não, tamo aí, pessoal. Então, nosso Instagram é @21.07, ou nosso WhatsApp 19996222107, e descubra que podemos potencializar o seu espaço. E não podemos esquecer, lógico, de quem nos ajuda a realizar isso daqui, que além dos nossos patrocinadores tem a Bia e o Thiago Aaron, sempre erro o nome dele, é meu nego, eu chamo ele de meu nego. O pessoal aqui da Prodígimos, especializado, produto do conteúdo digital. O Vitinho, a gente tá falando aqui, ele fica dentro do prédio da Music Hall, fazia ensaio aqui, né? Nossa, demais. Cara, pessoal da Prodígimos aí, você que tem um sonho de ter um canal, ter um podcast, cara, vem aqui que, meu, câmera, som, áudio, meu, top. Que é de melhor em som e imagem, isso aí. Produção. O pessoal da Prodígimos tá aqui na Avenida 13, esquina da Rua 10, número 481, no bairro São Benedito, dentro do prédio da Music Hall, mais conhecido do lado da Jog. Porque compra um violão, vem estudar instrumento aqui, se especializa e faz um podcast. Ó, tá com o pacote completo aí. Né? Pessoal, mais uma vez, obrigado. Siga a gente lá nas redes sociais, se inscreva no canal, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, YouTube. Por favor, sigam a gente lá. E acesse também o nosso QR Code pra gente poder pra você se informar um pouco melhor sobre isso. Pessoal, obrigada
Espero que vocês tenham recebido informações úteis, valiosas, dicas excepcionais aí sobre esquadrias, né? Que é um tema vasto e é ótimo também sempre se informar, tá? Para nós também o podcast é um constante aprendizado, Constante. né? Então, agradecendo, por favor, continue nos acompanhando toda quarta-feira, um episódio novo, um assunto novo. Estamos aqui para ajudar você, tá? E vamos para mais um novo episódio semana que vem, super sensacional. Semana que vem, pessoal, ó, surpresa, sem Né? spoiler, sem spoiler. Semana que vem você vai ver um episódio top. Acompanhe. Mas, ó, amanhã, 7 horas. Amanhã não, desculpa. Semana que toda quarta-feira, 7 horas da noite, às 19 horas da noite, tá? Tem um episódio. Então, fique esperto que... E você que não acompanhou os episódios passados, você volta um pouquinho lá e dá uma olhadinha lá. Beleza? Um assunto novo. Isso Sensacional. aí. Vai construir ou reformar? Aqui é o seu lugar.